12, versículo 19. O mais fascinante projeto de vida. João 12, 19. João 12, 19. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Há uma outra versão que diz: eis que o mundo vai após ele. E quem é ele? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abençoa-nos, meu Deus, pedimos, com a tua palavra aberta, lida, que o Senhor me dê graça para falar aos meus irmãos e graça a eles para receber esta palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Jerusalém estava lotada. Judeus vindos de várias partes do mundo da época chegavam a Jerusalém para a Páscoa, uma das 3 mais importantes festas do calendário judaico. E esse movimento dentro da cidade de Jerusalém gerava um clima de certa tensão. Havia um clima estranho no ar, por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo dizia respeito ao próprio Império Romano. Era muito tenso, porque a cidade lotada, judeus vindos de várias partes, o contingente de centuriões era ampliado, aumentado. A vigilância era muito grande, porque eles estavam preparados para coibir qualquer levante. Lá na Torre Antônia, centuriões também ficavam do alto, observando todo o movimento no pátio do templo. Era para os romanos um clima muito tenso, mas não só para eles, também para o sinédrio, para os religiosos dos dias de Jesus, a elite religiosa dos dias de Jesus. Era um momento tenso, porque havia rumores de que havia surgido um certo rabino, um certo galileu, que tinha a habilidade de falar como ninguém havia falado naqueles dias. E esse rabino ainda tinha o poder de realizar grandes feitos, a saber, multiplicar pães, curar enfermos, expulsar demônios. E eles haviam ouvido até rumores de que dias antes, lá no vilarejo de Betânia, 3 quilômetros à frente de Jerusalém, Jesus havia ressuscitado um homem. Então, a grande preocupação era que o povo ovacionasse a Jesus, reconhecendo não necessariamente como rei. Talvez esse seria até o medo dos romanos, mas o medo do sinédrio é que Jesus fosse aclamado o Messias. A outra fonte de tensão, ou o outro grupo que sentia esse clima estranho no ar, era o próprio povo. Porque no coração do povo havia uma crescente esperança que fora acesa no coração deles por Jesus. Ao longo dos anos de ministério, Jesus foi se aproximando de Jerusalém, a sua fama foi se espalhando. Ele já tinha 12 homens que o seguiam muito de perto e uma outra grande multidão que ia se avolumando a cada cidade por onde Jesus passava, a cada feito dele, a cada palavra que ele dizia. Essa esperança de que Jesus era o Messias e que, com o poder que tinha, inclusive para ressuscitar mortos, ele colocaria os romanos para correr, tiraria os romanos do poder, libertaria Israel e iniciaria um período de prosperidade, de paz, de abundância e de muitas bênçãos. Eles sonhavam em Jesus como o cumprimento de todas as profecias. Agora eu entendo que para o sinédrio, por exemplo, Jesus talvez entraria em Jerusalém e nem seria notado, porque tanta gente.
é um entra e sai pelos portões de Jerusalém, ninguém notaria a Jesus, porque, irmãos, Jesus era fisicamente uma pessoa absolutamente normal, longe da figura europeia, dos cabelos loiros longos, dos olhos verdes, da pele branquinha, clarinha. Não, Jesus era igual a qualquer palestino de 2000 anos atrás. Uma estatura baixa, a pele muito provavelmente escura, queimada pelo sol. E Isaías reflete em sua profecia do capítulo 53, a visão que o povo teria de Jesus 750 anos depois, quando se cumprisse. Isaías diz: nós, povo, geração daqueles dias, olhávamos para ele, Jesus, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Veja que Judas precisou beijar a Jesus para que os centuriões soubessem quem era Jesus. Porque se olhasse para Jesus no meio dos outros discípulos, ele era absolutamente normal. Era uma pessoa fisicamente, absolutamente comum. Então eles achavam isso. A questão, gente, que Jesus havia ressuscitado a Lázaro dias antes. A fama de Jesus naquela região da Judéia tinha crescido sobremaneira. E é só Jesus entrar em Jerusalém pela porta dourada. Ele entra pela entrada principal da cidade. E a multidão ali se aglomera. E de maneira natural e espontânea, os judeus começam a aplaudir. Os judeus começam a jogar as suas vestes, os seus mantos no chão, como que fazendo um tapete, honrando ao rei e ovacionando-o como tal. E eles diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Porque de fato, o lugar onde Jesus se faz presente se transforma. A vida onde Jesus se faz presente se transforma. Essa é a grande realidade. É impossível que alguém tenha, de fato, tido uma experiência com Cristo e a sua vida não tenha mudado. Se não mudou, é porque não teve experiência alguma com Jesus. Mas onde Jesus está, o cenário e as vidas se transformam, a ponto da palavra de Deus dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas tornam-se velhas, caducaram, passaram. Com Cristo na vida de alguém, a Bíblia diz, tudo se fez novo. Quando os religiosos se deram conta daquela cena de Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, eles disseram, exclamando: o mundo vai após ele. Todos o estão seguindo. E a gente fica perguntando, por que aquela multidão seguia Jesus? Por que é que mesmo depois da sua morte e ressurreição, pessoas continuaram indo após Jesus, seguindo Jesus? Por que é que ao longo de 2000 anos, reinos se levantaram, potências se levantaram? O evangelho de Jesus perseguido. Impressionante. Porque quanto mais os seguidores de Jesus ficavam expostos a dificuldades, a prisões, a perseguições, a ameaças, o cristianismo crescia exponencialmente e vem crescendo exponencialmente. Na China, por exemplo. Por que é que em pleno século XXI, na era da tecnologia, da modernidade, da facilidade, do conforto, em pleno século XXI, onde as faculdades se multiplicam, as ciências humanas se multiplicam e se difundem, como explicar que ainda
milhões de pessoas sigam a Jesus. Como explicar que você é um seguidor de Jesus? Por que é que nós seguimos a Jesus? A resposta é muito simples. Porque seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. É porque seguir a Jesus é a experiência mais extraordinária que uma pessoa pode experimentar. É porque seguir a Jesus é uma experiência arrebatadora, transformadora. É porque essa marca indelével da pessoa, do caráter do Senhor Jesus na vida de quem o segue, pauta a vida dessa pessoa até a morte. Mas eu poderia destacar aqui e explorar 3 motivos pelos quais nós, Igreja do Senhor Jesus, o seguimos e o seguiremos até a sua volta. Em primeiro lugar, nós seguimos a Jesus e fazemos disso o mais fascinante projeto de nossas vidas por causa daquilo que ele falou. E ninguém na história humana falou como Jesus. Disse o que Jesus disse, com a contundência, com a profundidade que Jesus falou. Você pode dar um Google, procurar frases marcantes na história, nenhuma se comparará em peso àquilo que Jesus falou. Você pode ir à maior biblioteca da atualidade, que está nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, 1,5 milhão de títulos de livros há naquela biblioteca. Você pode ler a cada um deles e você não vai encontrar a profundidade, a contundência, a extraordinariedade das palavras que Jesus um dia proferiu, e palavras que se eternizaram. 2.000 anos depois, nós continuamos falando de Jesus. E por toda a eternidade, esta palavra que não passará, ela continuará sendo ecoada, celebrada pelos discípulos do Senhor para sempre. Só no Evangelho de João, existem 7 frases que Jesus falou e que ninguém na história ousou falar de si. Por exemplo, Jesus diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. O que Jesus está dizendo é que é Ele que nos alimenta espiritualmente. É Ele que mata a nossa fome existencial. É Ele aquilo que de básico, de fundamental, nós precisamos para viver neste mundo e passar por essas agruras. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ou seja, quem o segue não anda em trevas, é esclarecido. Quem o segue não é iludido. Quem o segue é desiludido, ou seja, sem qualquer tipo de ilusão. Os budistas dizem que Buda é o iluminado. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ninguém é maior do que Jesus. Em João 10, versículo 7, Jesus disse, eu sou a porta. Ou seja, todos os acessos que você precisa para paz, para alegria, para contentamento, para força, para vigor, todos esses acessos estão em mim. É em mim que você encontra. Eu sou a porta que se abre e se abre para o céu. Eu sou a porta que se abre e se abre para a salvação. Eu sou a porta que se abre e se abre para Deus. Em João capítulo 10, verso 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ou seja, Jesus Cristo deu a sua vida por nós naquela cruz, e Ele cuida de nós hoje como bom pastor. Ele nos guia, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida da nossa alma. Como bom pastor, Ele vai nos guiar àquele aprisco onde não há falta, onde não há ausência, aquele aprisco cheio de abundância na glória celestial. Em João 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o Senhor Jesus é a garantia de que a morte na nossa vida não tem a última palavra. Em nome de Jesus, ouça o que eu vou dizer. Nós perdemos durante essa pandemia irmãos e irmãs queridos, inclusive nosso pastor, mas eles estão mais vivos do que nunca, porque Jesus é a ressurreição e a vida.
Em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho que nos conduz para o céu. Ele é a verdade que nos livra do inferno. Ele é a vida, vida com abundância, vida que desfrutamos a partir do momento que o conhecemos e que continuaremos desfrutando até a eternidade. Em João 15, versículo 1, é a 7ª palavra, é a 7ª frase. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, ele é a nossa alegria, ele é o sustento da nossa vida, ele é a razão dos nossos êxitos, é ele a causa das nossas vitórias, é ele a razão de não sermos consumidos quando estamos tristes, alquebrados, desanimados. O Senhor Deus, através de Cristo, nos visita com a sua alegria. É a alegria do Senhor que é a nossa força. É por isso que nós seguimos a Jesus, porque ninguém nunca falou como Jesus falou. Ninguém nunca falou o que Jesus falou, e o que ele disse alimenta a nossa alma. Em João 7,46, as pessoas que ouviram Jesus pregar disseram o seguinte: nunca homem algum falou assim como este homem. Lá em João capítulo 6, 63, o Senhor Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. As palavras de Jesus são vida para a nossa vida. Em João 6, 68, Pedro, num momento de sanidade, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que enquanto eu falo as palavras de Jesus, o coração de muita gente aqui está ardendo, está queimando, de fé, de esperança, está recebendo essas palavras de Jesus, está assimilando-as no seu coração e se fortalecendo para enfrentar as adversidades da vida e continuar, apesar delas, seguindo a Jesus. Por que nós seguimos a Jesus? Não só por causa daquilo que ele falou, mas também por causa daquilo que ele fez. E o que Jesus fez? Atos 10, verso 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Jesus fez durante os seus anos de ministério aqui na terra, Lucas nos diz: ele andou por toda parte fazendo o bem. Ben Gandhi fez muita coisa boa, fez muito bem, mas não fez todo o bem. A esposa dele que o diga. Bem, a irmã Dulce, aqui da Bahia, por mais que tenha feito obras sociais de vulto, importantes para muita gente, nós precisamos reconhecer a importância, mas ela, por mais bem intencionada que fosse, não conseguiu fazer todo o bem. Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, as obras sociais de Madre Teresa são uma coisa espetacular, são uma coisa extraordinária, é um legado daquela que recebeu um dia o Prêmio Nobel da Paz. Mas, irmãos, por mais que essa mulher se esforçasse para fazer o bem, ela sempre erraria, porque a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que nós, nessa luta, tentando fazer o bem, muitas vezes escorregamos e fazemos o mal. Mas Jesus é o único que em tudo que fez sempre o bem. É por isso que nós o seguimos. Porque nós sabemos que tudo que Jesus for fazer em nossas vidas é para o bem. É sempre para o bem. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendamos, mesmo que nós não enxerguemos, ainda assim nós confiamos que porque Jesus fez sempre o bem, Ele fará sempre o bem em nossas vidas. É por isso que nós seguimos a Jesus. Ele andou, gente, 3 anos com Judas Iscariotes. Ele sabia que Judas era o traidor. Ele sabia que Judas não estava ali com o coração certo. Ele sabia que Judas era ladrão. Ele sabia que Judas era
filho do diabo, que havia aberto o coração e a vida para o diabo, mas ainda assim Jesus tratou Judas sempre bem. Jesus não fez diferenciação entre ele e Pedro, entre ele e Tomé, entre ele e João, o discípulo amado. Ele os tratou exatamente igual, porque Jesus é assim. Jesus andou por esse mundo fazendo bem e ele continua fazendo bem na nossa vida. O que dizer, irmãos, daquela mulher samaritana, 5 maridos, 5 casamentos falidos, amou errado a vida toda, e com quem ela estava naquele momento não era marido dela, era mais um caso. Na cidade de Sicar, Jesus conversa com ela, e através da palavra de Jesus, o bem do Senhor foi feito em sua vida, e ela tem como que escamas dos olhos que caem, e ela enxerga o que é de fato adoração. Ela se torna uma campeã de adoração e de devoção em toda Samaria, porque Jesus é assim, com quem ele cruza, essa pessoa que abre o coração para ele, recebe dele o seu bem. Aquele cego mendigando, ninguém se aproximava, ninguém tinha olhos de compaixão para aquele homem mendigando ali à beira do caminho, mas Jesus se aproxima daquele homem cheio de trapos e diz: que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. E Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. Aquela viúva levando o seu único filho para o cemitério, para ser sepultada, Jesus interrompe o cortejo de morte. Veja que é um encontro de 2 multidões, uma multidão enlutada, debaixo do signo da morte, saindo de Naim, e a outra multidão liderada por Jesus, era a multidão da vida, da esperança, do poder de Deus. As 2 multidões se encontram, Jesus para a multidão da morte e dá uma palavra de vida, e o menino ressuscita ali. É isso que Jesus faz na vida da gente. Ele injeta desta vida no nosso coração, ele anima a nossa alma, ele transforma o nosso viver. É por isso que nós seguimos a Jesus, porque Jesus fez sempre o bem. Eu quero dizer que se você não encontrou com Jesus enquanto eu estou pregando essa mensagem, eu sei, seu coração está ardendo. Entrega a tua vida a Cristo hoje. Terceiro lugar, nós seguimos a Jesus não só por causa do que ele falou ou fez, mas nós seguimos a Cristo também por causa do que ele prometeu. E há 2 promessas fundamentais de Jesus para quem o segue. A primeira delas, 1 de João, capítulo 2, versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim: e esta é a promessa que ele, Jesus, nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa. Todo ser humano tem vida eterna, porque mesmo após a morte, o espírito continua vivo. Agora, há uma diferença. É ter vida eterna num lugar de tormento, longe de Deus, para todo sempre. Outra coisa é ter a vida eterna com Deus, na glória celestial, por toda a eternidade. Essa é a questão. Que os seres humanos viverão para sempre, viverão. A questão é onde e como viverão. O único jeito de viver para sempre na presença de Deus e na glória eterna é através de Jesus Cristo. Uma outra, é por isso que nós o seguimos. Uma outra promessa que Jesus nos faz está em João 14, versículo de 1 a 3. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar para vocês, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, aonde quer que eu estiver, estejais vós também. A segunda importantíssima promessa de Jesus é a sua vinda. Irmãos, Jesus está voltando. Cada vez nós percebemos, cada vez nós seguimos a Jesus, porque ele prometeu-nos a vida eterna e prometeu que voltará para nos buscar. Os muçulmanos, com todo respeito a eles, mas eles não esperam a volta de Maomé.
Os confucionistas, com todo respeito a eles, mas eles não esperam a volta de Confúcio. Os zoroatristas não esperam a volta de Zoroastro. Mas nós cristãos esperamos a volta de Jesus. Nós não vivemos com as nossas esperanças resumidas a essa terra. Aliás, você percebeu que as esperanças que a gente alimenta nessa terra são sempre frustradas? Agora vai. Não vai. Aqui e ali, nossas esperanças nessa terra são sempre frustradas. Agora, nós não esperamos em Cristo somente nesta vida. Se esperássemos, a Bíblia diz, se alguém espera em Cristo somente nesta vida, é mais miserável que todos os homens. E nós esperamos em Cristo nesta vida, mas não só nesta vida. Nós esperamos em Cristo para a vida eterna. Nós esperamos a volta de Jesus. Como eu digo sempre, vivemos com o coração no céu e os pés na terra. Vivemos sempre nessa expectativa, a cada notícia, a cada acontecimento, a cada tragédia, a cada situação. Olhamos para a palavra de Deus e vamos vendo que a volta de Jesus é iminente. Então a Bíblia diz, levantai os vossos olhos. Pensai nas coisas que são de cima. Nós seguimos a Jesus por causa do que Ele nos prometeu. E as suas promessas, nos diz a palavra, são fiéis e verdadeiras. Nele nós esperamos. O que Jesus te prometer, confie, espere, porque Jesus cumpre aquilo que Ele promete. Confie sua vida ao Senhor. Você ainda não fez isso? Você ainda não tomou esse passo de fé, entregando sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador? Pois milhões, ao longo dos séculos, têm seguido a Jesus por suas palavras, por seus atos, por suas promessas. É por isso que a igreja está reunida aqui, para celebrar não a morte de Jesus necessariamente, porque aquele que morreu por nós, ressuscitou, está mais vivo do que nunca e reina pelos séculos afora. Nós estamos aqui para celebrar a nossa vida por meio de sua morte, a nossa ressurreição por meio de sua ressurreição, a nossa salvação por meio do seu sangue, por meio do seu corpo que é derramado por nós. É isso que importa. No final de tudo, gente, é só isso que importa. É só isso. Não são os títulos, não são as posses, não é a capacidade, não é a posição. Nada disso. No final de tudo importa. Nada. Porque fica tudo aqui. Mas o que importa é se nós, um dia, pela fé, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Pelo que Ele falou, pelo que Ele fez, pelo que Ele prometeu. Amém? Curva sua cabeça, em nome de Jesus, glória seja dada ao nome de Jesus. Alguém crente em Cristo Jesus aqui, que hoje à noite precisa de oração. Você estava com a fé para baixo, fraca, você ouviu a palavra de Deus, você está renovando a sua fé. É alguém esperando uma resposta, crente em Jesus Cristo, e está cansando de esperar. É alguém que vê uma situação fugir ao seu controle. E você acha que Deus se esqueceu, mas hoje ouviu a palavra. E diz, eu vou continuar seguindo a Jesus. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Tem algum crente assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Amém, amém. Deus falou comigo, amém, amém. Glória a Deus. Há mais alguém no coral? Tem pessoas assim? Amém. Louvado seja Deus. Deus falou meu coração, amém. Mais alguém crente? Deus falou comigo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe ricamente. Alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus, não conhece esse Jesus, ainda não é seguidor, mas hoje você ouviu a palavra de Deus, você sabe que Jesus deu a vida por você, e agora, pela fé, você entregue sua vida a Jesus. Alguém assim? Faça um sinal, eu vou orar por você. Erga sua mão, eu vou orar por você. Eu não sou crente, pastor, mas hoje à noite
Eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu quero ser um seguidor de Cristo. Alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu vi sua mão. Há mais alguém? Mais alguém? Eu entrego minha vida a Jesus. Há mais alguém? Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Coloque-se em pé para a oração, em nome de Jesus.